Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de hoje da FBM, com o tema da SCDs no Brasil, as regras contábeis e exigências do Bacen. Por favor, se não estiverem me ouvindo ou tiver com algum problema aqui na transmissão, vocês me avisam. Fiz o teste aqui um pouquinho antes das 7 com a equipe, estava tudo certinho, mas se alguém tiver com algum problema ou se alguma coisa acontecer aqui, vocês avisam aqui no chat, por favor. Aqui vou já comentar com vocês esse QR Code que vai aparecer em todas as telas, é para vocês registrarem a presença e poder emitir o certificado de participação neste aulão de hoje, tá? A dinâmica de hoje eu vou fazer uma explanação aqui sobre o tema, durante os primeiros mais ou menos 50 minutos, e aí nos últimos 10 minutos a gente deixa para tirar dúvidas, a gente conversar um pouquinho caso seja necessário, mas vocês podem também ir me parando, nem sempre eu vou conseguir ver se vocês estão com a mão levantada, mas vocês podem ir me parando e questionando, porque às vezes é mais fácil tirar a dúvida ali na hora, tá? Então, não tem problema nenhum de fazer essa interrupção no meio da explanação. Bom, como são apenas 1 hora, eu já vou começando, pode ser que tenha alguém chegando já, mas para a gente aproveitar o tempo. Então, primeiro eu trouxe aqui uma simples apresentação de quem sou eu, acho que estava no convite, mas só para todo mundo ficar alinhado aqui. Eu sou formada em administração de empresas e também contabilidade, tenho pós-graduação em gestão tributária, em normas IFRS, em finanças, contabilidade e controladoria. Atuo há cerca de 20 anos no Itaú. Hoje exerço a função de coordenadora de finanças e foi onde eu construí praticamente a minha carreira aqui na área de contabilidade. Bom, tem o link aqui do LinkedIn para vocês, lá aparece como Priscila Mariana Zalamena, meu nome. Acho que esse material, se não foi disponibilizado, será disponibilizado para vocês, eu já tinha enviado, né, para a equipe, para vocês terem aqui o material que a gente está passando. Então, não esqueçam de, ao longo da aula, preencher aqui a presença e para obter o certificado. Então, vamos lá, vamos começar. O que a gente quer aprender hoje com esse tema das SCDs no Brasil? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho do que é uma SCD, mostrar o tamanho do mercado de fintechs de crédito no Brasil, como que elas estão evoluindo, quais são e como consultar as normas contábeis aplicáveis às SCDs e quais são os reportes contábeis requeridos pelo Bacen. Então, como a gente tem 1 hora, vai ser uma breve explanação para vocês terem uma visão geral destes temas, tá bom? E aí vocês vão me parando ou questionando ao longo aqui dessa aula. Então, primeiro, o que é uma SCD, né? SCD é Sociedade de Crédito Direto, é uma instituição financeira não bancária que atua como operadora do mercado financeiro e são supervisionadas pelo Bacen. Então, quando a gente olha aqui, nesse quadrinho à direita, nós temos o Sistema Financeiro Nacional, ele é formado pelo mercado financeiro, também pelo mercado segurador, tá? Peguei aqui um recorte de um pedaço do Sistema Financeiro Nacional para mostrar para vocês. Então, dentro do mercado financeiro, nós temos os órgãos normativos, supervisores e operadores. O órgão normativo do mercado financeiro é o CMN, o Conselho Monetário Nacional. Os supervisores têm tanto o Banco Central do Brasil, o Bacen, e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e os operadores são as instituições financeiras e a Bolsa de Valores, de mercadorias e futuros. Então, a CVM, ela supervisiona empresas de capital aberto, então, empresas que têm suas ações negociadas no mercado, e o Bacen, ele supervisiona as instituições financeiras, tá? Então, como a Sociedade de Crédito Direto, a SCD, é uma instituição financeira, ela é supervisionada pelo Bacen. Só que ela não é necessariamente um banco. Então, ela é uma instituição financeira não bancária, tá? Tem diferença. Então, tem, às vezes, alguma regulamentação específica do Banco Central que se aplica a quem é uma instituição bancária e, quando não, tem outras regulamentações. Muito em questão, assim, de controle e itens que o Bacen precisa acompanhar, tá? E quando a gente olha para o Sistema Financeiro Nacional,
Ele é formado por conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira. O que que é isso? É o encontro entre os credores e os tomadores de recursos. As instituições financeiras intermediam os interesses dos agentes econômicos, que podem ser pessoas, empresas, governo, captando os recursos, por exemplo, o depósito, de quem está superavitário e emprestando esses recursos para os agentes deficitários. Então, aqui nesse gráfico, dá para a gente entender um pouquinho como funciona o sistema financeiro nacional e aonde está inserida a SCD. Então, a SCD é uma instituição financeira e ela fica bem no meio aqui, né? Entre o agente superavitário, aquela pessoa ou empresa que é o poupador, que está poupando. Então, pensa você como pessoa física, né? Você tem um recurso, você vai aplicar, deixa lá na conta corrente, aplica esse recurso numa instituição financeira e entrega esse recurso e obtém juros, né, sobre essa aplicação. A instituição pega esse dinheiro que você aplicou e empresta para quem precisa. Então, às vezes a pessoa quer financiar um imóvel, quer financiar um carro, ou faz um empréstimo para qualquer outro fim. Então, ela pega o recurso da instituição financeira e paga juros. A diferença aqui entre esses juros que a instituição financeira recebe do agente tomador e paga para o agente poupador é o que a gente chama de spread bancário, né? Ou simplesmente spread, né? Mais comumente que a gente fala. Então, o resultado, a receita da instituição financeira, a principal receita vem dessa intermediação, que é a diferença entre as taxas de juros que ela cobra de um lado e que ela empresta do outro, tá? E aí, falando um pouquinho sobre o mercado de fintechs de crédito, né? Que é a SCB, é uma fintech de crédito. O termo fintech surgiu do inglês Financial Technology, então são essas instituições que se utilizam da tecnologia para atividades financeiras, e no Brasil há diversas categorias de fintech. Tem de crédito, de pagamento, gestão financeira, de seguro, negociação de dívidas, câmbio. Então, tem vários tipos de fintechs. A SCD é uma fintech de crédito. Ela realiza operações de empréstimos, financiamentos e aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, tá? Esse tipo de instituição, ela passou a ser regulamentada em 2018, quando o Banco Central e o CMN criaram, por meio desta resolução 4656, dois tipos de instituição financeira. A SCD, que é o nosso tema aqui, e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, a CEP, que é um outro tipo de sociedade, tá? Então, quando a gente olha essas fintechs, elas se utilizam, né, da plataforma eletrônica. A SCD, ela empresta o dinheiro próprio, então ela tem um recurso que os acionistas colocam e ela pega esse recurso e trabalha com ele. Então, ela não vai fazer aquela captação de um agente poupador. Ela pega o recurso próprio e empresta do outro lado para receber os juros, tá? Não pode captar recurso de terceiro. Agora, quando a gente olha o modelo da CEP, é uma fintech intermediária entre credor e devedor. Então, é bem aquela figura do sistema financeiro que a gente passou. Pode sim usar recurso de terceiro. Então, ela faz o empréstimo entre pessoas, capta de uma pessoa e entrega para outra. Essas duas entidades, elas têm norma própria de Constituição, que é a 4656. Essa norma, esse número de norma já foi substituída, está em 2022 pelo número 5050, e lá descreve as principais características, quais atividades elas podem exercer, o que elas precisam observar de regulamentação específica, todas as condições para a constituição e operacionalização desses dois tipos de instituição financeira. E aí, quando a gente olha um pouco mais sobre o mercado de fintech, então lembrando ali, né? Em 2018, dá até para ver bastante aqui, nessa setinha vermelha, são as SCDs. Foi em 2018 que foi emitida essa resolução do Banco Central, do CMN, começou a regular as SCDs.
E aí aqui, esse gráfico ele compara as instituições de pagamento, então aqui é muito as empresas credenciadoras, por exemplo, a Cielo, a Rede, Samap, GetNet, todas essas maquininhas, né, que a gente passa o nosso cartão, como pessoa física, por exemplo, são instituições de pagamento, é o principal tipo de empresa aqui. Temos as SCDs no vermelhinho e esse verde são as CEPs. Então, desde a criação aqui, tivemos um aumento exponencial no número de entidades reguladas, de fintechs reguladas aqui, sendo que a maior expansão foi entre 2020 e 2022, teve esse crescimento de 41 para 98, então teve 140% de aumento na quantidade de fintechs reguladas. Agora o crescimento começou a ser um pouco mais, não tão acelerado, mas só para mostrar aqui esse histórico, né, que desde 2018 a gente vem aumentando o número de fintechs reguladas aqui pelo Bacen. Quando a gente olha tamanho o volume, né, das operações e total de clientes, existe esse estudo encomendado aqui pela ABCD, que é a Associação Brasileira de Crédito Digital, e foi conduzido pela PwC, que é uma auditoria independente, né, uma das Big Four. Ela tem esse estudo. Se você jogar assim no Google, você já acha, tá? Os detalhes, posso até deixar o link, tem muitas informações sobre o mercado lá, muito interessante. E aqui eles demonstram, né, o salto do total de clientes pessoa física. Então, você vê aqui como ali, como a gente viu, né, a quantidade de instituições reguladas, né, que são aquelas que já foram autorizadas pelo Banco Central, porque antes de começar a operar, a SCD precisa dessa autorização do Banco Central. O tamanho aqui dos clientes, né? Então, a gente viu que de 2020 a 2022 a gente teve um aumento de 140% na quantidade, mas quando a gente vê os clientes, ele começa mais ali a partir de 2021, né? Então, a gente teve ali o salto de 135% de 21 para 22 e depois de 79% de 22 para 23. E você vê que tem um número expressivo de clientes no exterior. Então, aqui o mercado, a gente vê que está ganhando bastante tração e bastante volume. Quando a gente olha os créditos concedidos, e aqui volume anual, crescimento ano a ano em milhões de reais, né? A gente tinha pouquinha coisa ali no início da regulamentação, e aí ele foi crescendo exponencialmente, né? Para 146% de 19 para 20 e de 96% de 20 para 21. Então, você vê que aqui esse dado, né? Esse estudo ele foi emitido em 2024, acho que meados de 2024, junho, julho, se eu não me engano. E aí ele trazia dados até dezembro de 23, né? O ano ali fechado de 2023. Então, hoje, em dezembro, né, de 23, a gente tinha um volume de 21 bilhões de reais de crédito concedido. É um volume bem expressivo aqui para o setor, tá? E quando a gente olha o portfólio de produtos, né, a gente teve uma evolução ao longo do tempo. Então, em 2018, o Bacen começou regulamentando e ele especificou o tipo de produto que as SCDs poderiam trabalhar, e depois ele ampliou um pouco mais esses produtos, tá? Então, quando a gente olha aqui questão de cartão, a gente vê que ele começa a expandir mais em 2023, justamente porque tem atividades que o Bacen foi permitindo que as SCDs fizessem depois. Então, elas começam muito com crédito pessoal em 2019 e depois você vê que ela vai tendo ali uma participação em cartão de crédito e também aquisição de outros bens. Então, o mercado está se diversificando, começa muito ali com um crédito pessoal e depois ele vai ampliando sua gama de produtos, tá? O que a gente vê bastante são muitas SCDs sendo criadas em conglomerados que não são financeiros, né? Então, a gente vê
Ali algumas empresas que não são financeiras, alguns conglomerados, eles vão e criam uma SCD justamente para fomentar ou para trabalhar aqui com a intermediação financeira, tá? E aí, quando a gente olha um pouquinho, sobre normas contábeis aplicadas às SCDs, a gente, tem dentro do Banco Central o que a gente chama de Padrão Contábil das Instituições Reguladas pelo Banco Central do Brasil, COSIF. Aqui eu vou fazer só um parênteses, que até recentemente, eu não me recordo exatamente o ano, mas acho que faz uns 3 anos, mais ou menos, talvez, a gente tinha, né, se você trabalhava ou trabalhou, no setor de instituição financeira, você deve se recordar. A palavra COSIF, né, ela é utilizada, que é uma abreviação aqui de contas, para instituição financeira, a gente usava a COSIF para a conta contábil, né, seria o elenco de contas, o plano de contas que o Banco Central utilizava. Só que aí ele mudou e agora ele está chamando que o padrão contábil das instituições reguladas pelo Bacen é o COSIF, tá? Então, quando a gente olha, no arcabouço normativo contábil, as instituições no Brasil, elas têm algumas normas que elas podem seguir, e aí vai depender do tipo de empresa que você está olhando. Então, por exemplo, como a gente viu ali, dentro do Sistema Financeiro Nacional, a gente tem a CVM, que ela regula instituições de capital aberto. Então, a CVM determina qual a norma contábil que a instituição de capital aberto deve observar. Então, ela tem lá o arcabouço normativo. Se for uma seguradora, uma empresa de seguros, que também faz parte do Sistema Financeiro Nacional, só não coloquei ali, né, porque a gente não explicou todo o Sistema Financeiro Nacional, mas uma empresa de seguros, ela tem o seu órgão regulador e que tem as suas normas próprias. No caso das instituições financeiras, ela tem as normas próprias, e aí essas normas próprias que a gente chama, é o que a gente chama de padrão contábil, ou em inglês a gente usa a palavra, tá até aqui no meio, ó, GAP, que é General Accounting, como que é? Principles, e me esqueci aqui da sigla. Mas são os princípios contábeis geralmente aceitos, né? Dentro de um país, ou nesse caso aqui a gente está escrevendo como Bacen Gap, ou é o COSIF, né? Porque é o padrão que o Bacen utiliza para as instituições que ele regula, tá? Então, o COSIF, ele deixou de ser utilizada essa palavra apenas para o elenco de contas, o plano de contas do Banco Central, para ele ser um nome que a gente usa para tudo, para o padrão contábil. Então, desde as normas específicas ou o elenco de contas. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou entrar no site do Bacen e mostrar como a gente consulta, acho que vai ficar um pouco mais claro que isso que eu estou comentando, tá? Então, todas as instituições que o Bacen regula têm que observar o COSIF, que é o Bacen Gap, né? O padrão contábil do Banco Central, para reconhecimento, mensuração e evidenciação contábil. Quando a gente fala que evidenciação, é muito a escrituração contábil. Então, o Bacen determina ali regras de como você faz os livros contábeis, né? Entre outras coisas. Então, dentro do COSIF, dentro desse arcabouço todo, ele tem todas essas regras, tá? Esse padrão contábil, ele é formado por normas próprias emitidas pelo CMN Bacen e pelos pronunciamentos contábeis CPCs, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que tem o objetivo de convergir a contabilidade brasileira às normas internacionais de contabilidade, as IFRS. Então, só para explicar um pouco melhor para vocês aqui como que é o arcabouço normativo contábil. Nós temos as normas internacionais, então tem um órgão internacional que ele tenta fazer as normas IFRS, que são normas que se aplicariam a todos os tipos de empresa e a todos os países. Então, quando ele solta uma norma, ele tenta abarcar todas as possibilidades ou trazer um senso comum do que deveria ser aquela contabilidade. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, trazer em coisas mais tangíveis, né? Então, por exemplo, nós temos o Bitcoin. Bitcoin é uma coisa nova, tanto para nós, né? Não sei se vocês têm aplicação em Bitcoins, relativamente recente, né? Quanto para as empresas. E aí, quando você olha a norma,
o Bitcoin foi criado, ele começou a ser negociado e não existia uma norma contábil específica para Bitcoin. Então, vamos supor que a sua empresa comprasse, ou você comprasse uma Bitcoin. Tá, o que que isso significa? Você tem um ativo, né? Você tem um direito? Como que você vai reconhecer? Qual vai ser o reconhecimento contábil desse Bitcoin? Então, era muito vago. Então, existem as normas internacionais que eles tentam dar essa diretriz de como deve ser contabilizado. E aí, aqui no Brasil, nós temos esse Comitê de Pronunciamento Contábil, que é um espelho do órgão que emite as IFRS. E ele tenta trazer aqui, né, a tradução dessas IFRS para o mercado brasileiro. Então, quando você olha a lei societária, hoje aqui no Brasil, que é a Lei 6.404, que traz ali para as sociedades anônimas, e também limitadas de grande porte, várias regras, inclusive contábeis, né? Ela determina que você tem que observar o que a CVM fala e a CVM determina que você deve olhar o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, os CPCs, os pronunciamentos que são emitidos. Ou seja, a nossa contabilidade brasileira, ela é muito próxima da contabilidade internacional. Então, a gente consegue facilmente comparar as demonstrações contábeis de instituições aqui no Brasil com empresas similares em outros lugares do mundo, porque a gente está inserido nesse arcabouço internacional de norma contábil. E aí, quando a gente olha para o Banco Central, ele às vezes escreve a sua norma própria e às vezes ele aprova o CPC. O que que isso quer dizer? Que ele não está igualzinho a normas internacionais. Ele se aproximou, ele fez um trabalho nos últimos anos, reemitiu várias normas contábeis, mas ele não é idêntico. Então, ele tem alguns CPCs que ele aprovou, então aqui são alguns exemplos, eu não trouxe a relação toda, mas eu vou mostrar para vocês onde vocês olham, e tem as normas próprias. Então, só para dar um exemplo mais prático, ativo intangível. Existe um CPC que é correlato à IFRS lá fora, mas o Bacen não aprovou o CPC direto, ele escreveu a sua própria norma. Então, aqui a gente precisa ter um cuidado, porque vamos supor que você trabalha numa empresa, que ela tem tanto uma empresa de capital aberto, que ela olha a CVM, que aprovou o CPC relacionado a ativo intangível, quanto você tem uma SCD. E aí, cada um tem que olhar a sua norma específica, porque a sua contabilidade individual, que você precisa entregar, inclusive para fins de apuração de impostos e tudo mais, precisa olhar o regulador específico daquele tipo de empresa, tá? Então, quando a gente olha para as normas aplicáveis às SCDs, dentro do padrão contábil COSIF, o Bacen Gap, nós temos alguns CPCs que foram aprovados e temos outras normas próprias que o Bacen escreveu especificamente com o que ele quer que as instituições financeiras façam para aquele assunto, tá? E aí, cada órgão regulador tem que aprovar esse CPC para que ele seja utilizado pela entidade supervisionada. Então, como eu dei algum exemplo aqui, a gente tem o mercado segurador, tem um órgão que é a SUSEP, ela precisa aprovar o CPC para que as empresas seguradoras possam utilizar. E nesse caso nosso aqui, o Bacen precisa aprovar o CPC. Ele fez isso para alguns, para outros, não. Aí aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, como que a gente consulta. Então, se você vier no Google escrever COSIF Bacen, você vai já ver aqui, ó, COSIF, Manual de Normas do Sistema Financeiro, e aqui é onde a gente consulta esse padrão contábil das instituições reguladas pelo Banco Central, tá? Aí o que é bem legal aqui? Aqui você consegue baixar o manual completo em PDF, e aí aqui você tem os capítulos. Então, aqui do COSIF, primeiro você vai clicando, ó, tá vendo? Ele tem link, e ele vai abrindo aqui na direita. Não sei se vocês conseguem ver bem, vou até aumentar aqui um pouquinho. Às vezes alguém tá com... Quando a gente projeta, eu acho que fica pequeno, né? Acho que ficou muito grande. Aqui. Então, aqui você vai clicando, né? Você vai abrindo aqui o capítulo, o tema, e aí ele vai explicando. Então, ó, quem que é obrigado a observar o COSIF? Aí ele coloca a referência normativa, então qual foi a norma que foi emitida pelo CMN e pelo Bacen para esse tema.
E aí ele fala, ó, esta seção estabelece o padrão, as instituições autorizadas pelo Banco Central, inclusive administradoras de consórcios de pagamento, devem observar o COSIF, etc. e tal. E aí ele vai explicando aqui, por exemplo, objetivo, estrutura do COSIF. Então ele explica que o COSIF ele tem 4 capítulos, o que é cada capítulo, e ele menciona aqui sobre o elenco de contas do COSIF, menciona como que ele é formado, como que funciona aqui toda a estrutura das rúbricas contábeis, o que significa, como ele chama cada nível, né, do grupo, e eu vou explicar isso aqui para vocês. Então, quando você olha o capítulo 1, ele tem normas básicas. Então, aqui, gente, é como se fosse um livro, tá? Ele tem vários capítulos, são 21 capítulos de norma, e aí ele traz aqui, ó, eu vou pegar um aqui que é um assunto mais específico, instrumentos financeiros. Você vai clicando e aí ele vai explicando, ó, os critérios gerais aplicáveis às instituições financeiras. E aí ele fala, ó, esta seção estabelece os critérios para instrumentos financeiros. E aí ele explica, ó, definição do que é um ativo financeiro. Isso tudo está em normas específicas, mas ele também traz aqui para ficar mais fácil. E aí ele vem aqui com os procedimentos contábeis aplicáveis. Então, ele tem algumas normas que trazem mais detalhes, procedimentos de como você aplicar esses conceitos macro que estão nas resoluções. Então, ele trouxe aqui algumas definições específicas, nesse caso de pagamento de principal e juros, etc. E aí você vai clicando, cada item vai abrindo tudo, os critérios contábeis e procedimentos contábeis. Você vai conseguindo clicar. No capítulo 2, vem o elenco e função da conta. Aqui é o plano de contas. Aí ele separa ativo passivo, ativo realizável, ativo permanente. E aí no ativo realizável, ó, você vai clicando, aí ele abre o plano de contas. Esse aqui é o código da conta e aqui é o nome. Quando você vê azulzinho, você clica, você consegue entender qual que é a função dessa conta. Então, aqui você consegue ler o que o Bacen espera que seja registrada nessa conta. E aqui ajuda muito você entender como fazer a contabilidade, o débito e o crédito mesmo dessas operações, tá? Então, vou pegar um exemplo mais simples. Aqui tem um monte de coisa, gente. Aplicação em depósitos interfinanceiros. Aqui é aplicação normal em CDI simples, entre empresas. Aí ele explica, ó, nesse 12210, a função é registrar as aplicações efetuadas em outras instituições financeiras. Então, você, como SCD, colocando um recurso como aplicação em uma outra instituição financeira, tá? Aplicava operações de depósito interfinanceiro. Então, essas aplicações entre instituições financeiras a gente chama de depósito interfinanceiro. E aí, se fosse uma aplicação em depósito de poupança, seria aqui. Tem outro COSIF. E aí, aqui o Bacen ele vai abrindo conforme ele quer ver, né? Ah, eu quero ver título privado, título de responsabilidade da União. Então, tem várias quebras em contas aqui internas, em COSIF, de acordo com a necessidade que o Banco Central tem. E vale a gente dizer, gente, que recentemente, aí não sei se é de conhecimento de vocês, mas a gente teve agora a entrada de uma nova norma, que é a Resolução 4966, que trata de instrumentos financeiros, justamente esse tópico aqui que eu estava mostrando, de instrumentos financeiros, que é a maior parte do balanço de uma instituição financeira. E o Bacen mudou muita coisa, porque a norma internacional é muito diferente da norma brasileira. Então, o Bacen ele adotou vários conceitos da norma internacional, e essa norma, a Resolução 4966, passou a estar vigente a partir de janeiro de 2025, é muito recente. Então, ela mudou muita coisa na forma de contabilizar. E como ela mudou muita coisa, o Banco Central foi obrigado a reestruturar todo esse plano de contas. Então, tudo isso que a gente está olhando aqui é uma conta nova. Todas essas aberturas é tudo novo. Aí, se você olhar aqui em cima, ó, ele tem contas até dezembro e a função das contas. Então, aqui ele deixou o histórico. Então, até dezembro, como que a gente tinha?
Então, se você clicar, ele abre um PDF mostrando toda a estrutura de como era. Então, só nesse exemplo aqui do depósito interfinanceiro, ó, como é que ele abria os depósitos interfinanceiros? Ligadas com garantia, não ligadas, etc. Como que ficou agora? Deixa eu baixar ali no depósito interfinanceiro. Ó, do depósito interfinanceiro, a abertura não tem nada a ver com o que tinha antes. Ele colocou saldo contábil bruto, perda incorrida, perda esperada, ajuste de RED, ajuste a valor justo. Ele mudou praticamente tudo, tá? Então, a gente brinca, né, no nosso dia a dia, que a gente teve que reaprender a contabilidade, porque a depender das aberturas que ele quer aqui, muda a forma de fazer o débito e crédito. A gente teve que ensinar as áreas consumidoras da contabilidade. Então, tem área comercial que negocia algo, eles precisam saber como que o resultado daquele produto vai ser apurado. E se teve uma mudança na contabilidade, ele precisa entender essa mudança para saber o resultado do produto, para saber se vai valer a pena ou não. A depender da mudança, às vezes não vale tanto a pena, porque na margem dele estava muito pequeno. Então, assim, foi uma mudança muito, muito grande, que mexeu com praticamente todas as áreas do banco, tá? Então, foi muito desafiador. Se vocês pegarem demonstrações financeiras das empresas de instituições financeiras em geral, vocês vão ver falando dessa mudança, e a gente precisa estar bem atualizado. Então, acho que aqui deu para vocês terem uma ideia da dimensão, assim, do arcabouço das normas e do elenco de contas que a gente tem para as empresas financeiras. E aqui, ó, como eu tinha comentado, alguns pronunciamentos, né, os CPCs, foram aprovados pelo Bacen. Os que ele aprovou, aí ele traz aqui a relação. Então, a gente vê aqui que tem 13 aprovados, mas emitidos devem ter, sei lá, uns 40. Deixa eu ver aqui no CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, quando você entra aqui no CPC, documentos emitidos, ó, tem aqui, acho que é sequencial, os números tem 50, na verdade. Alguns não se aplicam à instituição financeira, por exemplo, esse último, contratos de seguros, mas só para vocês entenderem aqui que o Bacen não aprovou a maior parte, né? Então, ele soltou normas específicas, que estão aqui nas normas básicas. Então, é um mix aqui, né? É um desafio para a gente entender. Se você está inserido num conglomerado que tem diversos tipos de empresas, você precisa conhecer diversos tipos de normativos e para dar conta aqui da contabilidade específica de cada instituição. Então, de forma bem rápida aqui, aqui é o COSIF, é assim que você navega, aqui tem muita, muita informação, não quer dizer que é tão simples de entender, então você vai olhando aqui a função do COSIF, nem sempre é óbvio, então, às vezes tem nomenclaturas, por exemplo, TJE diferenciada, isso está na norma específica, então tem nomenclaturas que às vezes não é óbvio, a gente não sabe o que é, então você precisa conhecer a norma, para você saber como contabilizar aqui dentro, como usar esta conta específica que tem este nome específico aqui, tá? Então, por exemplo, esse TJE diferenciado é uma opção que uma norma dá. Então, se você adotou essa opção, você vai usar essa conta. Se você não adotou essa opção, você vai usar essa outra aqui. Então, é necessário conhecer a norma e para entender aqui a dinâmica da contabilização e da estrutura da conta, tá bom? Deixa eu ver. Então, voltando aqui para nossa. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Vou passando aqui, que a gente tem só uma hora. Eu falo bastante, trago bastante histórico e quero aproveitar o nosso tempo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode ir me parando, tá? Então, eu trouxe aqui um balancinho da Estônia, CCD, para vocês entenderem um pouquinho. Então, eu falei aqui da dimensão, né, dessa nova norma, que é essa resolução 4966. Então, quando a gente olha, por exemplo, esse balanço da Stone, ele está comparando dezembro 24 com dezembro 23.
ela tem ali no total de ativos dela 743 milhões de reais, né? A ADF dela está em milhares, então 743 milhões de reais, sendo que desses 743 de ativos, ela tem só de instrumentos financeiros 713. Então, a maior parte do ativo das instituições financeiras são instrumentos financeiros, e essa norma que passou a vigorar em janeiro de 25, muito nova. Então, a forma de contabilizar essas operações teve uma mudança, tem algumas particularidades novas que estão nessa nova norma que o Bacen escreveu, né? Não aprovou exatamente a norma internacional, escreveu e tem essa norma própria. Olhando aqui o resultado da Stone, então aqui é uma demonstração do resultado, a gente tem ali a intermediação financeira, então a maior parte das instituições financeiras, se você olhar uma demonstração financeira, né, uma demonstração contábil, você vai ver que eles trazem mais ou menos essa mesma estrutura. Então eles colocam o resultado da intermediação, então aquele spread que eu comentei no início da aula, né, a diferença de juros do que você capta de recursos do poupador e empresta esses recursos, a diferença dos juros recebido e pago é essa intermediação financeira aqui, que é o resultado das operações de instrumentos financeiros que está nesta resolução 4966. E quando a gente olha uma outra importante linha do setor de instituições financeiras é o serviço. E aí, quando a gente coloca que, apesar que aqui ele colocou só os custos, né? Quando a gente coloca a linha de serviços, a gente pode ter tanto as receitas quanto os custos dos serviços. E aí, quando a gente fala das receitas, aqui eu até acabei grifando aqui, custos, né? Mas vamos pensar nas receitas de serviços, a gente tem uma norma específica que é o CPC 47, que foi aprovado pelo Bacen. Então, aqui você vê que tem um mix, né? Temos a resolução própria, que eles escreveram, CMN e Bacen, e temos a aprovação de um CPC, que é correlato à norma internacional. Então, esse mix está bem presente no balanço das instituições financeiras. Aqui eu comentei um pouquinho do padrão, né? A gente entrou lá no site do Bacen, mostrei aqui o índice, né? Como que ele vai abrindo ali os capítulos, e o elenco de contas, que são os itens mais importantes. Então, ele abre aqui todo o balanço. Uma coisa que eu não comentei, a gente tem também lá as contas que iniciam com 3 e 9, que é o que a gente chama de compensação ativa e passiva. São inúmeras contas de controle. Deixa eu... Acho que está aberto ainda aqui. Mostrar para vocês. O Bacen, ele tem 4 tópicos de conta de controle. Quando você entra aqui, tem um monte de controle que você tem que fazer dentro dessas contas de compensação, é muita coisa. Então, você contabiliza normal, a operação, ativo, passivo, resultado, mas aí existe esses controles adicionais, são contas off-balance. Então, quando você vai fazer uma demonstração financeira, né, uma publicação de balanço, você não coloca essas contas. Elas são contas só de controle. E aí, esses controles, às vezes, para que a própria instituição tenha um determinado controle, mas muita coisa para que o Bacen possa fazer todo o estudo do mercado. Então, ele precisa, às vezes, entender o quanto tem de, sei lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, valor das transações em ouro. Então, por algum motivo, o Bacen ele precisa saber quantidade de operações em ouro registrado nas instituições. E aí a gente tem que pôr tanto em gramas quanto em valor do ouro. E aí tem as aberturas, ouro bruto, refinado, adquirido e vendido. Então, assim, gente, tem inúmeras contas de compensação para diversos motivos, né, para diversas necessidades que o Banco Central tem. E quando a gente fala Banco Central, é o Banco Central como um todo, não só a parte contábil. Você vai ver que, por exemplo, isso aqui nada tem a ver com a contabilidade. Né? Não tem nada a ver, quantidade de ouro, valor das transações, são várias coisas que o Bacen precisa controlar por algum motivo específico e ele precisa dessa informação. E aí o Banco Central se utiliza muito da contabilidade para ele fazer
todos os estudos de mercado e toda essa supervisão que ele é obrigado a fazer, e até para ele tomar decisões de política monetária, às vezes, tá? Então, pode ter algumas informações aqui que ele precisa, ou a lei determina que o Bacen é responsável por controlar algum tipo de limite, e aí está aqui na compensação esses limites para que o Bacen possa olhar e fazer essa supervisão, exercer a sua responsabilidade quanto a esse ponto, tá? Então, você vê aqui que tem um monte de coisa, são 4 itens de compensação, e quando você vai baixando aqui, é conta que não acaba mais. Aí tem as funções, a função dela também, para que serve cada uma, mas é muita, muita coisa. E aí a gente precisa entender para que serve cada um deles, tá? Bom, vamos voltando aqui. E aí, um dos itens também que a gente tinha aqui para comentar são quais são os reportes contábeis requeridos pelo Bacen. Então, aqui eu vou deixar bem grifado que eu estou falando dos reportes contábeis. Como eu estou falando das contas, assim como essas contas de compensação tem coisas, por exemplo, relacionadas ao ouro, que não tem muito a ver com contabilidade, o Bacen também tem reportes que não têm a ver com a contabilidade. Então, ele tem inúmeros reportes que a gente tem que enviar, tem uma lista grande. Aqui eu trouxe os principais que têm alguma correlação com a contabilidade. Então, os principais que a gente tem aqui relacionado com a contabilidade são os balancetes. Então, a gente tem aqui alguns formatos de balancetes com periodicidade mensal e semestral, né? E aí aqui tem alguns tipos de balancetes. Balancete é a contabilidade corrida, né? Com as contas corridas ali do plano de contas, né? Você vem ver assim, caixa, aplicação, então são as contas corridas mesmo, não é num formato de balanço, de publicação, em que a gente vê o ativo, o passivo, tá? Então, esse balancete tem essas periodicidades, e aqui, CADOC é o nome que a gente usa, DOC de documento, tá? Então, é o número do documento que o Bacen conversa com a gente, instituição financeira. Então, por exemplo, do balancete, que é o principal produto aqui da contabilidade, né? A gente tem que enviar mensalmente nesse formato, nesse modelo 4010, até o dia 18 do mês subsequente. Então, por exemplo, agora a gente está fechando abril. A gente tinha até o dia 18 de abril, de maio, para entregar o balancete da database de abril, ou seja, né, dia 18 foi domingo, acredito que a gente poderia ter entregue no dia 19, ontem, esse balancete do fechamento de abril. E aí a gente tem os formatos que são semestrais, tá? E aí tem o código de cada um. Quando a gente olha aqui nessa segunda... só um detalhe, tá? Por conta da resolução 4966, que é essa super norma que pegou o balanço inteiro, né? Que ela começou a vigorar em janeiro de 25, esses prazos aqui foram estendidos. Então, por exemplo, o CADOC do balancete do fechamento de janeiro, que foi o primeiro com a nova norma, Bacen acho que deu 3 meses de prazo para a gente fazer, não foi? A gente não teve que entregar em fevereiro, porque ele sabia da dimensão da alteração. Ele alterou todo o plano de contas, o que por si só já foi muito desafiador, porque ele mudou a estrutura total, ele mudou da água para o vinho, assim, mudou totalmente. Eu mostrei ali para vocês, né? Do depósito interfinanceiro, ela ligadas, não ligadas, ele mudou, não tem nada disso mais. Então, é bem difícil da gente fazer essa correlação, esse depara. Então, ele deu um prazo bem maior, tá? Então, assim, esse é o prazo regulamentar, normal do dia a dia. Mas nesse primeiro semestre aqui, esses prazos estão um pouco dilatados por conta desse cenário que a gente está trabalhando. E aí, quando a gente fala de demonstrações financeiras, a gente também tem alguns tipos, tá? Então, a gente tem demonstrações financeiras individuais, aí a gente tem as intermediárias, que seriam, por exemplo, as trimestrais março e setembro. Database março e setembro, elas não são obrigatórias, são facultativas. Temos a semestral, que é de junho, e a anual, que é de dezembro.
Então, todas essas demonstrações por empresa, então, por exemplo, você está fazendo da SCD, você tem duas SCDs, você tem que fazer duas demonstrações, né? Um para cada CNPJ, tem o formato aqui que o Bacen estabelece e o prazo em cada tipo de DF aqui, a gente tem um prazo a partir da data base. Se você está num conglomerado financeiro, então, por exemplo, eu trabalho no Itaú, e lá somos um conglomerado financeiro. Então, nós somos obrigados a fazer essa demonstração consolidada, ou seja, do conglomerado inteiro, segundo as normas internacionais, as IFRS. Aí essa daqui, a periodicidade é anual, e temos 90 dias para entregar para o Bacen. Temos também uma outra que chama conglomerado prudencial. Esse conglomerado prudencial, ele também é um consolidado só de instituições financeiras, que é por meio do qual o Banco Central faz aqui a regulação prudencial, o capital regulatório. Então, existe toda uma norma específica de capital mínimo que a gente precisa ter, né, que é o que a gente chama de capital regulatório, índice de Basileia e coisas do tipo. E a demonstração financeira a gente era obrigada a fazer até pouco tempo atrás, ela passou a ser facultativa, mas nós temos alguns reportes para o Bacen desse prudencial, tá? É só o formato de demonstração que não é mais obrigatório. Se a gente quiser fazer, pode fazer, tem que observar as regras aqui. E nós vamos ter um novo, que é o relatório que substitui essa DF, que é um CADOC, né? Um CADOC específico, com várias informações, não apenas o plano de contas ali com os valores, mas algumas informações parecido com notas explicativas, quadros com informações específicas que o Bacen não finalizou, dado toda essa mudança de 2025, ele não finalizou ainda, tá? Mas ele já tem, a gente já está entregando com um formato reduzido e ele tem um plano de expandir e pedir muito mais informações. Nós temos também o que a gente chama de demonstrativo de limites operacionais, ele também é mensal. Então, como eu comentei, existem alguns limites que o Bacen impõe, e aí a gente tem um demonstrativo para mostrar que a gente está ou não né, em compliance, né, atendendo aos limites que ele pede. E temos também o SCR, que a gente também chama de central de risco, que são informações de crédito. Então, todas as operações que o Bacen considera uma operação de crédito, a gente tem uma base analítica com diversas informações, não apenas contábeis, mas também de saldo, valor dos juros, se está em quantidade de dias em atraso, qual a PDD e tudo mais. Então, é com base nessas informações que o Bacen disponibiliza para que as pessoas físicas e jurídicas possam consultar as dívidas que elas têm no setor financeiro, tá? Então, essas informações, traz essa informação detalhada por cliente, por CNPJ, por CPF, e nós temos 3 formatos, o diário, o mensal e o anual. E temos também saldos contábeis diários. Então, também todo dia a gente meio que fecha aqui um reporte e manda para o Bacen alguns saldos que ele determina. Então, por exemplo, quanto você tem de depósito? Pensando no banco, né, que tem muito depósito, o Bacen precisa dessa informação diária. Então, a gente manda ali para o Bacen. Gente, nosso tempo até está acabando, falei bastante coisa, não sei se alguém tem alguma dúvida. O principal que a gente queria passar nessa aula nós acabamos aqui com esses principais reportes, tá? Como a gente comentou, tem vários detalhes. Esse aulão aqui é mais para dar uma introdução geral das regras contábeis do Bacen, principalmente aqui para as SCDs, e a gente tem aqui um curso bem mais robusto, de 40 horas, que é especialista em sociedade de crédito direto. Então, se você quer saber um pouco mais desse mundo, aprender mais ali dentro do que está dentro do manual do COSIF, os documentos, esses obrigatórios. Então, a gente vai trazer dentro desse curso muitas mais informações aqui de como a SCD deve ser regulada, PL mínimo e tudo mais, tá? Detalhes dos normativos contábeis com mais aqui a gente vai abrir os normativos, cada um deles, explicar, e tem a parte da contabilização. Então, a gente vai passar razonete, débito e crédito de todas as contabilizações, regras para elaboração de demonstrações financeiras com exemplos práticos,
Vamos entrar mais no detalhe desses documentos que você precisa reportar e também vamos fazer uma introdução aos conceitos de capital regulatório. A gente está com aulas abertas, tá? Para esses especialistas. Se você se interessar, o QR Code do curso também está aqui. Você vai direto para o site da FBM. E eu fico aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre a SCD. Se alguém tem alguma dúvida, ou seja, pelo curso, né, que a gente tem aqui à disposição, ou de todo o material que eu passei agora. Sei que foi um pouquinho rápido, era bastante coisa que eu queria passar aqui para dar essa visão, esse panorama geral. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, eu fico aqui à disposição. E também vou deixar. Não Ficou mudo. esquecer, desculpa, registrar presença para emitir o certificado desse aulão que a gente acabou de passar, tá bom? Eu fico aqui à disposição, não sei se alguém tem alguma dúvida de todo o material que a gente passou aqui. Priscila, boa noite, é o Sérgio, tudo bem? Oi, boa noite, Sérgio, tudo bom? Tudo já. Priscila, esse é aquele curso que tem 4 módulos. Eu não lembro agora que eu estou tentando me inscrever em um que tem 4 módulos, que é o inicial, sei lá, iniciante, depois tem um intermediário. Isso. É esse? Eu acho até que ele tem mais módulos. Deixa eu confirmar aqui quantos São módulos eles ficam, mas ele tem 40 horas, tá? 40 Esse horas. especialista em sociedade. Se você quiser, eu coloquei esse QR Code, ele vai direto lá para parte da FBM que está o curso. Eu estou tentando pegar aqui, não estou conseguindo no celular. Ah, ele não tá lendo? Deixa eu ver. Eu fiz o teste. É muita tecnologia, eu não sou dessa área, Não, né? eu consegui eu não consegui marcar a presença. Não, Não, mas tudo bem. deixa eu ver. Tem ou Ó, não? esse daqui está funcionando, esse do curso, tá? É Uhum. 40 horas, Ah, isso aí. especialista, isso. Aí ele tem aqui, ó, ele tem São são 5 módulos. Então, mas são 5 módulos de 40 horas. Não, o curso total tem 40 horas, e aí ele vai falar dessa parte de como ela, regras para a Constituição, vamos passar cada normativo, então a gente vai mostrar como contabiliza uma operação de crédito, como que é a regra da PDD, como calcula a Tá PDD, bom. o que você deve observar, né? Porque teve toda Uhum. essa mudança normativa, quais COSIFs você utiliza, então, você vai fazer débito neste COSIF, o resultado vai naquele COSIF, você tem que controlar a operação nesta conta de compensação, como a gente mostrou ali, né? Muita coisa. Então a gente vai passar, por isso que ele tem 40 horas. A gente vai passar os principais itens que a SCD observa, a contabilização uma por uma, Tá bom. Não, beleza. Eu vou. tá? Já tá aqui no Qualquer meu. dúvida tem ali para o pessoal tira, me pergunta também sobre Tá bom. conteúdo, tá? Agora, vê se O você que gerou consegue dúvida sim. foi porque aqui apareceu 5 módulos. Então, nesses 5 módulos estão contidas 40 horas. Exato. Tá Então, bom. deixa eu ver aqui, são várias aulas, acontecem 2 vezes na semana, também à noite, das 7 às 10, tá? É, e aí vocês vão mandando na plataforma dúvidas, enfim, a gente vai respondendo conforme forem surgindo. Deixa eu ver aqui, ó, o curso inicia dia 10 de junho, a próxima turma, e se encerra 7 de agosto. Bastante coisa, passa por bastante itens. Olha, eu testei aqui esse também da registro presença, estava dando certo. Consegui acessar agora, tá? Ah, tá ótimo. Que fui Acho que eu que legal foi. coloquei, né? Colei o QR Code, Uhum. como minha, minha, minha praia é a contabilidade, essas coisas de muita tecnologia a gente erra, às vezes. Mas olha só, essa dúvida e depois aí eu der mais dúvida, eu passo para vocês, tá? Tá ótimo, estamos à disposição. Obrigada pela participação. Imagina.
Eu consegui marcar aqui a presença, tá? Ah, legal. Obrigada. Priscila, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Só uma dúvida, nesse curso vocês abordam também mais a parte operacional ali da SCD? Como que é feita uma sessão de crédito, por exemplo, essa parte mais operacional, um A pouquinho gente, fora ali da contabilidade. não, aqui é mais especialista contábil, tá? Então a nosso foco maior é passar a contabilização. Então, que aí dependendo do operacional que você está comentando, pode ter uma questão jurídica, tal. Então aí não tem como a gente abordar, né? O nosso foco é bem contábil mesmo. Então é passar o débito e o crédito. Então sessão de crédito também tem. Já mostrar os tipos de sessão que você pode fazer, com obrigação, sem obrigação, enfim. Muitas SCDs estão fazendo muita operação de cessão e a gente vai mostrar a contabilização, né? O que a norma fala e como a gente contabiliza. Tá Tá? ótimo, obrigado. De nada. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida sobre o material ou sobre algum curso aqui da FBM ou não conseguiu registrar a presença? Bom, a gente fica aqui à disposição, na FBM, tanto no site ali, os telefones de contato que vocês conseguem observar. O QR Code, foi compartilhado aqui também no chat, se alguém não estava conseguindo pegar ali pela tela. E aí a gente fica à disposição aqui para qualquer dúvida, qualquer curso. Agradeço muito a presença de todos vocês e a gente vai encerrando aqui por hoje, tá bom? Muito obrigada e boa noite aos que ainda estão conectados. É. Oi, Júlio. Eu vi que você colocou ali uma dúvida, né? Para quem quer iniciar nessa área, qual curso devo adquirir? Aí, quando você fala nessa área, seria na SCD? É na área contábil da SCD? Como que você. Qual é a sua dúvida mais específica? Se for para a área contábil da MSCD, sim, esse curso de especialista contábil é o indicado, porque ele vai realmente passar como você contabiliza e essas questões do Bacen, tanto as demonstrações financeiras, o que compõe a demonstração financeira e o que você deve entregar, os prazos e tudo mais. Então, você vai ter essa visão mais ampla da área contábil de uma SCD, tá? Ah, tá bom, na área contábil, isso mesmo. Então, se é na área contábil da SCD, esse curso de especialista em contabilidade em SCD, eu acho que é o indicado, que ele vai dar toda essa. Deixa eu até colocar aqui de novo, vai dar toda essa visão para você, tá? Da área contábil, do que você deve fazer e os reportes para o Bacen, né? Porque como o Banco Central supervisiona, ele tem todo esse arcabouço aqui que a gente precisa cumprir, né? Essas obrigações acessórias do regulador, tá?
Tu já é formado em contabilidade, né? A questão maior aqui nossa é essa mudança normativa, né? Entrou agora em janeiro, várias coisas mudaram, vários conceitos novos, muita coisa alinhada à norma internacional. Se você tem esse conhecimento, vai facilitar você entender, mas tem algumas coisas, algumas especificidades do Banco Central, como eu comentei, ele não adota 100% internacional, né? Ele tem as especificidades e aí o curso é voltado para isso, para trazer essas especificidades do Banco Central para que vocês conheçam, né? Porque como é um setor muito diferente dos demais, né? Precisamos ter essa explanação dessas especificidades do Bacen. Obrigada, de nada. Então, obrigada, pessoal, pela companhia. Uma boa noite para vocês.